Olá, boa noite. Sargento Trindade visita Centro de Estudos e Proteção à Infância e Adolescência. Tratar a criança e o adolescente de forma contínua, depois que ele sofre o abuso, eu acho que é fundamental, né? Porque senão vai se tornar, de repente, uma pessoa adulta, né? Que vai criar problemas logo ali na frente. Entidade alerta para aumento de casos durante a pandemia. O aumento dos números e a gravidade dos casos assim, são bem significativos, tá? Assim, as crianças, os casos que nós tínhamos, assim, eles estão mais graves, mais sérios, tá? E realmente 80% aproximadamente é dentro da família. Núcleo de Vigilância Ambiental em Saúde chama a atenção para casos de dengue. Totalizamos 56 casos de dengue. Desses 56 casos de dengue, 53 foram contraídos dentro do município de Passo Fundo e 3 foram casos importados de outros municípios que também estão com epidemia de dengue. Agora, no Jornal da Câmara. A convite do vereador Sargento Trindade, nossa equipe visitou o CEPIA, a entidade que atende crianças vítimas de violência sexual e suas famílias, realizou no último ano mais de 150 atendimentos. Veja como funciona este trabalho. O Centro de Estudos e Proteção à Infância e Adolescência, o CEPIA, atua há 15 anos na defesa de crianças e adolescentes vítimas de abuso, violência ou exploração sexual. O trabalho é romper o ciclo e fortalecer a autoestima e o direito à convivência familiar. O CEPIA é um departamento da SAMI, tá? Ele foi criado aproximadamente em 2005 com o objetivo de atender crianças vítimas de violência sexual e exploração sexual, tá? Então, com o passar do tempo, os atendimentos psicológicos e as avaliações que são encaminhadas pela Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, muitas vezes pelo Ministério Público, né, pelo Fórum, pelo GIGE. Então, a gente atende a todas essas demandas que são necessárias. Então, quando ocorre uma situação, uma suspeita de que uma criança foi vítima, né, de uma violação de direitos, os órgãos de proteção encaminham para o CEPIA, para a SAMI, a gente faz uma avaliação psicológica, né, uma perícia, e encaminha todos os dados referentes ao que aconteceu. E o objetivo é auxiliar na parte da proteção, encaminhamentos, o prognóstico, né? Como que está essa criança, como que está, vamos pensar assim, a questão do trauma, né? Uma das coisas que a gente sabe, assim, principalmente na época da pandemia, que é uma coisa que eu acho que é bem importante nós falar, assim, o aumento dos números e a gravidade dos casos, assim, são bem significativos, tá? Assim, as crianças, os casos que nós tínhamos, assim, eles estão mais graves, mais sérios, tá? E realmente 80% aproximadamente é dentro da família, os casos, né? Então, assim, a gente está tendo muitos casos dentro da família. Então, a gente faz essa avaliação e encaminha para o órgão que solicitou, junto com todas as solicitações que é preciso, se precisa ir para a rede para fazer a fono, se tem questão cognitiva, qualquer situação que a gente vê que tem de vulnerabilidade nessa criança, a gente já encaminha para os outros órgãos da rede para ir poder trabalhando com essa criança também. Além das crianças, o atendimento também acontece à família. Porque não adianta só fazer o atendimento da criança, avaliar, fazer um documento, que ele vai ajudar no processo, sim, mas deixar que essa família continue na situação de violência. Por exemplo, muitos casos que nós já atendemos aqui, a criança foi avaliada, ou existiu a condenação posterior, e depois, quando a criança veio em atendimento, ou nas conversas, ou pegar a cesta básica, ela relatou que às vezes o agressor retornou para o lar. Né? Porque existe também uma questão do segredo, que é uma outra coisa da importância de ter um centro de referência onde a criança possa se sentir segura para poder confiar e relatar o que está acontecendo. Né? Então, nesses 15 anos que eu estou na SAMI, no CEPIA, a gente vê muita situação em que as crianças voltam, ligam, retornam, informando, olha, o pai voltou para casa, né? Ou por uma questão financeira. A gente vê muito isso, né? As crianças, a mãe não tinha condições, então, e a criança continua sendo, às vezes, violada. Teve um caso que a gente atendeu, acho que semana retrasada, eu e o Gustavo, que, como disse o seu Trindade, assim, não é fácil estar nessa área. Há 10 anos atrás, nós avaliamos uma pessoa, né, 5 crianças de um local,
e 10 anos depois retornou, essa pessoa foi solta, né, devido à questão de pandemia, ele foi condenado, teve uma condenação, foram 5 crianças no processo, e aí, na questão da pandemia ele foi, já estava com idade, enfim, foi liberado. Ele não tinha nenhuma casa para ficar, esse senhor, e ele teve que ir para a casa voltar para a casa de um dos filhos. E em 20 dias ele abusou de uma outra criança da própria família. Então, assim, foi um caso que, para nós, assim, a gente abriu, a gente acessou o documento na hora, assim, tipo, então, 10 anos depois, parece que... Então, assim, como é importante ter um centro que avalie, que acompanhe, que esteja junto com essa família, né? Porque, assim, a própria mãe, ela não tinha noção, ela disse, eu achei que depois de 10 anos que teria ficado preso, ele não voltaria a fazer. E ele cometeu com uma criança de 5 anos. Né? Então, em todo esse trabalho, toda essa documentação, a elaboração desses laudos, a equipe técnica conversa, todo o suporte que a entidade trabalha, isso é muito importante. A gente tem que trabalhar muito em rede. O atendimento é realizado através de entrevistas, para que o relato dos envolvidos seja ouvido e feita a avaliação dos profissionais técnicos. Ao recebemos o ofício da delegacia ou do Ministério Público, ou quem nos solicita, nós marcamos a primeira entrevista com o responsável, é feita somente com o responsável na primeira entrevista. Colhemos as informações necessárias para compreender o caso, entender um pouco a situação da família, entender um pouco a respeito dos motivos que foi encaminhado ao CEPIA, né? E aí, depois dessa primeira entrevista, nós marcamos com a criança, ou adolescente no caso, né? Nós atendemos crianças de 3 até 17. Às vezes é solicitado, por se tratar de uma instituição de proteção, às vezes nos solicitam alguns atendimentos com já adultos jovens, né, de 18, 20 anos, mas são raros. Aí é feita a entrevista com a criança, né, dura em torno de meia hora, 50 minutos. Normalmente a gente agenda uma vez por semana, né, então dá em torno de uma entrevista até 3 no máximo, que é mais ou menos isso que a gente segue. Às vezes em uma entrevista a gente consegue obter o relato, e aí às vezes a gente chama o responsável e dá a devolução, no caso, se precisa algum encaminhamento, né, se precisa acessar a rede, alguma outra informação que é necessária. E lógico, diante de uma suspeita, às vezes é um contexto amplo, né, às vezes a suspeita de abuso é uma ponta do iceberg, tem um monte de questões ali e outras pessoas envolvidas, né. Então a gente acaba agendando essas outras pessoas, tio, a avó que cuida, o babá que acompanha. A gente entra em contato com a rede, né? Se já passou pela rede, algum acompanhamento que foi feito, com a escola, a gente entra em contato, com o conselho também. A avaliação não se trata só da entrevista aqui, mas tem todo o acesso às informações de onde essa criança percorre, né? A pareceres, a documentos, para a gente poder entender toda a situação de uma forma ampla, né? E assim ter mais firmeza e mais força no momento que a gente vai escrever o documento. Que o objetivo do documento é auxiliar o judiciário, né? Auxiliar a delegacia, o Ministério Público a compreender o que é aquilo que está acontecendo. Pois nós somos técnicos, né? E o juiz e o delegado, enfim, ele não tem esse conhecimento, então ele precisa dessas nossas informações para compreender o que é que houve, o que aconteceu, né? Tem credibilidade do relato, né? Então a gente é uma peça de todo esse quebra-cabeça aí. E depois do intervalo, vamos seguir falando sobre o CEPIA. A psicóloga destacou o aumento de casos de exploração sexual de crianças na internet. Como a vacina age no organismo das pessoas? Quando a pessoa toma uma vacina para se prevenir de uma doença, os componentes dessa vacina fazem com que o sistema imunológico produza anticorpos que vão defender seu corpo. Dessa forma, se houver contato com pessoas doentes, contato com objetos contaminados e outras situações, os anticorpos irão destruir os agentes infecciosos e isso evitará o adoecimento ou o agravamento do caso. Mas essa proteção só é possível porque a pessoa foi vacinada. A vacinação é segura e é a melhor forma de se proteger. Ao contrário do que se ouve por aí, as vacinas não causam doenças e nem mesmo autismo. Vários estudos sérios foram realizados e os resultados demonstram que não existe relação entre a vacina e esse transtorno do desenvolvimento.
Com proteção, as doenças não voltarão. Saiba mais em saude.gov.br/vacinar é proteger. O Jornal da Câmara segue falando sobre a importância do trabalho realizado pelo CEPIA. A entidade alerta para o cuidado com crianças e adolescentes na internet e mostra qual é o público mais vulnerável aos casos de abuso. As meninas, elas são ainda, tem mais denúncia das meninas. Os meninos é um número menor, mas como eu te disse, um fator que a gente leva em consideração é que o menino ele tem mais vergonha de relatar isso. Então, se alguém não viu essa situação ou não denunciou, né, o menino às vezes tem uma tendência a ter mais vergonha e não relatar. Tá? Mas isso acontece tanto com meninos quanto com meninas. Né? Uma das coisas que faz os meninos não contar é a questão da o pai, né, às vezes ser muito rígido, a rigidez. Então, também a revelação vai muito da família, né, da estrutura que essa criança tem, dos profissionais que ela tem, da rede que ela tem. Né? É onde essa criança vai conseguir falar. Outra preocupação cada vez maior do centro é o aumento de casos de exploração contra crianças na internet. A psicóloga faz um alerta e pede atenção dos pais e responsáveis, especialmente durante a pandemia. Eu peço assim, que todos os pais fiquem atentos à quantidade de crianças e adolescentes que passam assim, muitas horas nas redes sociais, em plataformas sociais. Né? Nós recebemos muitos casos de exploração sexual de crianças e adolescentes que acabam enviando fotos, nudes, mensagens, né? Se comunicando direto com agressores, enfim, né? Se expondo. Depois acabam até sendo chantageadas. Então, começam a ter que mandar mais e mais nudes, mais e mais fotos, enfim. Então, isso é uma realidade que a gente tem que estar alerta. As redes sociais, a plataforma tipo Snapchat, o TikTok e o Facebook foram as que mais denunciaram, né, situações de cenas e situações com crianças e adolescentes tentando ser expostas nessas redes. Né. Uma coisa que a gente recebe muito assim, são meninas que elas começam a manter contato com pessoas que dizem ter a idade delas, conversar e depois pedem uma foto sem camiseta, depois pedem uma foto, mas aí ela diz, eu não quero mandar essa foto sem camiseta. Então se tu não mandar, eu tenho o Facebook do teu pai, eu vou mandar para ele, dizendo que tu não me mandou. E isso começa todo um ciclo, tá, de violência. E isso é crime. E é importante que a pornografia, essa questão, ela tem que ser trabalhada de forma urgente. Né, porque é uma ameaça. Tu pensa numa criança passar 8, 10 horas, é o que a gente vê aqui, em média as crianças estão ficando, adolescentes em rede social. Né, aí uma pessoa ter todo o acesso, ela é uma criança, ela é vulnerável, um adulto dizer, não, eu vou mandar essa foto para o teu pai, então tu me manda uma sem a parte de baixo, aí depois né, e aí assim, enfim, vai tomando essa proporção. Então eu já tive meninas assim que se automutilaram, quando começaram a ser ameaçadas dessas fotos, começaram a se cortar, né, medicação. Então, assim, é toda uma situação que envolve. Eu acho que a sociedade tem que estar alerta a essa questão das redes sociais. Para realizar todo esse atendimento, a entidade sobrevive com doações de empresas e da comunidade em geral. Por isso, a vice-presidente da SAMI fala como ajudar. Alimentos, roupas, porque nós temos um brechó. Agora, a gente não está fazendo brechó em virtude da pandemia. Mas, se Deus quiser, uns dias nós vamos abrir o brechó de novo. Então, a gente vende essas roupas. Preços módicos, né? Que arrecada fundos para manter a entidade, né? Porque a gente tem custos aqui também, né? É óbvio, né? E daí nós temos a escola, que a prefeitura ajuda a manter também, né? E assim a gente vai levando. Temos muitos doadores, muitas pessoas de bom coração que fazem doações para a entidade, né? Então a gente vamos sobrevivendo. E todo este trabalho prestado levou o vereador Trindade a realizar a visita para parabenizar e agradecer o empenho dos profissionais envolvidos nesta causa. Além disso, ele lembrou a data do 18 de maio, Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Para nós é um motivo de satisfação estar aqui hoje, né? Porque não podemos pensar somente no dia 18 de maio,
como um dia de conscientização contra a violência contra a criança e o adolescente. Eu acho que todos os dias são dias de nós preservarmos a integridade física das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E o CEPIA é um órgão, né, um centro de excelência aqui no nosso município. Os psicólogos, então, a doutora Karine e o doutor Gustavo, trabalham aqui diretamente com as crianças que estão em vulnerabilidade social e, como o Gustavo falou, não só em vulnerabilidade, mas aquelas crianças que precisam de um olhar mais atento, né, para que eles possam receber a ajuda de pessoas que são capacitadas para fornecer esse auxílio, né? Então, a parte da psicologia, na parte da violência doméstica, eu acho que é fundamental, né? Porque tratar a criança e o adolescente de forma contínua, depois que ele sofre o abuso, eu acho que é fundamental, né? Porque senão vai se tornar, de repente, uma pessoa adulta, né, que vai criar problemas logo ali na frente. Então, se a gente conseguir trabalhar com a criança, com o adolescente de forma correta, eu acho que quem ganha com isso é a sociedade. E o CEPIA e o SAMI fazem isso, né? Há muitos anos, né? Inclusive a doutora Karine já trabalhou inclusive no SEMAI, né? Então, fazendo parte do SEMAI, conhece bem como funciona a parte da vulnerabilidade no município, né? E a SAMI, com o apoio da Prefeitura Municipal, vem fazendo esse trabalho, né? A Prefeitura auxilia também a instituição, né, dona Arlete, de forma contínua, né? Então eu venho aqui só para, na realidade, agradecer o trabalho que esses dois profissionais fazem com as crianças do nosso município, principalmente em tempos de pandemia, que as crianças tiveram que ficar muito tempo em suas casas e algumas vezes sendo cuidadas por pessoas que não tinham a capacidade de as cuidar. Mas aí, como os pais não tinham com quem deixar, vão deixando com qualquer pessoa. E essas pessoas é que acabam fazendo com que essas crianças tenham a sua vida, né, carregada de traumas. E os profissionais, então, de psicologia, e aqui eu vou sempre, né, nomear a doutora Karine e o doutor Gustavo, que fazem um trabalho fantástico aqui no centro, né? Que se não fossem eles, né, a gente tem certeza que muitas crianças, de repente, não teriam como ser ouvidas, né? Porque não se tem um trabalho contínuo nas nossas escolas. Então, é encaminhado aqui para o CEPIA, né, tanto pela delegacia quanto pelo fórum, e vem para cá e recebem todo o cuidado com o maior carinho dessas pessoas que estão aqui prontas para receber e atender essas crianças. Que as pessoas denunciem, tá? É uma suspeita, nenhum caso é uma suspeita, é importante denunciar. Às vezes eu escuto as pessoas dizem assim, mas passou só a mão, passou uma vez, ou só fez isso, não é nada. Então também a gente conscientizar as pessoas de que isso não é passar a mão, né? Que uma criança e um adolescente estão em desenvolvimento, que você usar da sexualidade, que é uma coisa extremamente importante, vai criar prejuízos para o desenvolvimento dela muito graves, seja no seu relacionamento afetivo, né, futuramente, seja numa questão de emprego, seja na questão da autoestima, né, e altera tudo isso. Freud já nos mostra essa questão da sexualidade. Então, assim, uma criança, quando foi violada, lá no início, né, não foi tratada, não foi trabalhada, não foi escutada, né, não teve credibilidade o seu relato. O que a SAMI e o CEPIA fazem, e os órgãos da rede e do município estão trabalhando? Em dar credibilidade ao relato da criança de forma correta, né? De forma certa, de forma ética, porque realmente, como o Gustavo falou anteriormente, nem todo fato a gente consegue verificar que os indícios são suficientes para caracterizar. Então, por isso tem que ser feita uma avaliação. Agora o nosso assunto é a dengue. Somente neste ano, o município registrou 56 casos da doença. Por isso, os cuidados devem ser redobrados. Quem faz o alerta é a chefe do Núcleo de Vigilância Ambiental em Saúde. Final de março, nós tivemos a primeira confirmação, o primeiro caso de dengue autóctone contraído no município de Passo Fundo. E desse período de final de março até agora, final de maio, nós totalizamos 56 casos de dengue. Desses 56 casos de dengue, 53 foram contraídos dentro do município de Passo Fundo e 3 foram casos importados de outros municípios que também estão com epidemia de dengue. Nós tivemos no bairro Lucas Araújo um surto de dengue, onde a maioria desses casos ficou concentrado nesse bairro de Passo Fundo, e a gente fez um alerta à população, porque a fêmea infectada, ela dissemina o vírus muito rapidamente e contamina várias pessoas ao mesmo tempo.
Então, por isso, o alerta de toda a população em relação aos cuidados diante da água parada, que não é para manter em hipótese alguma em nenhum recipiente, em lonas, lixos, pneus, pratinhos de plantas, piscinas limpas durante o ano todo. Então, esse foi o alerta que a Vigilância Ambiental fez e faz durante o ano todo quanto aos cuidados. Nós chegamos à conclusão, após fazer uma análise de toda a situação do surto, de que os primeiros casos foram de pessoas que viajaram para regiões onde havia a circulação do vírus da dengue e retornando ao município de Passo Fundo, já que nós somos município infestado desde 2013, essas fêmeas do Aedes aegypti picaram essas pessoas e passaram então a disseminar o vírus para os demais moradores do bairro. Então nós temos históricos de que esses 3 importados que eu relatei, né, tiveram contato com pessoas desse bairro Lucas Araújo. Então, a tendência é de que os casos vieram de outras cidades e infectaram as fêmeas do município. Não é porque nós estamos agora numa estação mais fria que a gente não tem a presença do vetor. O Aedes aegypti ele permanece circulando durante os 12 meses do ano, indiferente de ser verão ou frio. Então, toda pessoa que apresentar febre alta, febre de 39 ou mais, dor no fundo dos olhos, dores musculares, manchas avermelhadas na pele, podem suspeitar sim de dengue e devem procurar atendimento médico para realizar então a notificação da suspeita de dengue e realizar então a coleta do exame para confirmação do caso de dengue ou não. Então, sempre identificou febre, acompanhada de pelo menos mais 2 sintomas, já é um alerta para caso de dengue. Antes de encerrarmos o Jornal da Câmara, vamos falar sobre a imunização contra a Covid-19, já que o município está avançando na vacinação. Amanhã será a vez de pessoas com 37 anos completos ou mais, e também gestantes e puérperas. Na sexta, dia 9, a Secretaria Municipal de Saúde estruturou uma nova ação de repescagem para pessoas de grupos prioritários já contemplados e que não puderam se vacinar. É necessário levar documento de identificação com foto, CPF ou cartão SUS, além de comprovante de residência. Gestantes também devem portar carteirinha de acompanhamento da gestação e as puérperas a certidão de nascimento da criança. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite.